Olá, queridos! No vídeo de hoje nós vamos ver que o povo de Israel havia praticamente terminado a sua jornada de 40 anos no deserto e estava seguindo em direção à terra prometida. E dessa vez, Balaque, o rei de Moabe, estava apavorado com aquela multidão de gente vindo em direção ao seu território depois de ter derrotado todas as nações vizinhas que haviam entrado em batalha com eles. Balaque então enviou mensageiros a Balaão, que estava em Petor, na Mesopotâmia, perto do rio Eufrates, para que ele viesse amaldiçoar o povo de Deus. Balaão aparece de repente no livro de Números. Seus poderes sobrenaturais eram muito respeitados pelos moabitas e pelos midianitas. A Bíblia deixa claro que Balaão tinha conhecimento do Deus verdadeiro, mas não sabemos como foi que isso aconteceu. Ele não era um profeta no sentido bíblico, porque ainda que tenha sido usado por Deus, parece que às vezes ele se mostrava supersticioso e agourento. Daí entendemos que ele tinha o poder de profetizar, mas o seu conhecimento de Deus era obscurecido, em certo sentido, pelos conceitos pagãos do mundo onde ele vivia. Tanto que o apóstolo Pedro chama Balaão de profeta, mas se você for ler o capítulo, o contexto indica que o termo significa falso profeta. O fato é que a delegação de líderes de Moabe e de Midian foram procurar Balaão para contratar os seus serviços como profeta. E o versículo 7 diz que eles levaram consigo o preço para os encantamentos mágicos, sugerindo que havia uma taxa padrão para o trabalho de um profeta de aluguel. Naquele tempo, as pessoas acreditavam que cada povo tinha o seu próprio Deus, e Balaão sabia quem era o Deus do povo de Israel. E então ele buscou a vontade do Senhor sobre o pedido de Balaque. E a resposta de Deus foi: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Como Balaão se recusou a ir com a primeira delegação, como que dizendo, eu realmente gostaria de ir com vocês, mas Deus não deixou. Quando Balaque soube, ele não se conformou com a resposta negativa e enviou uma segunda delegação maior que a primeira, com pessoas mais importantes, dizendo estar disposto a pagar qualquer valor que Balaão pedisse, além das honrarias reais que ele teria. Quando ele ouviu a nova proposta, foi falar com Deus de novo, na esperança de encontrar um modo de contornar a vontade de Deus. O que nós vemos aqui é a típica falsa religiosidade. Com os lábios ele professava obedecer ao Senhor, mas no seu coração ele cobiçava o dinheiro e esperava que Deus mudasse de ideia. Balaão era como uma criança que, depois de ouvir a resposta negativa do pai, pergunta novamente, esperando que o pai mude de ideia. Então Deus deu permissão para que ele fosse com a segunda delegação. Não que Deus tenha mudado de ideia. Ao que parece, não era a vontade diretiva de Deus que Balaão fosse com eles, mas sim a vontade permissiva. Ou seja, Deus permitiu que Balaão acompanhasse os líderes moabitas para mostrar para Balaque que Israel era um povo especial e também mostrar o seu poder de frustrar toda maldição contra o povo de Deus. Balaão interpretou a permissão divina de ir com os líderes moabitas como se fosse uma permissão para amaldiçoar a Israel. Em resposta ao coração duro de Balaão, Deus o entregou ao seu desejo pecaminoso e o enviou para um caminho de julgamento. Na manhã seguinte, Balaão selou sua jumenta e acompanhou a delegação dos moabitas. Na realidade, Deus estava irado com Balaão por deixar-se controlar pelo amor ao dinheiro. Aliás, o pecado de Balaão foi o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O que aconteceu na sequência foi uma manifestação sobrenatural do poder de Deus e um balde de água fria hilariante nas pretensões de Balaão. O perito internacional de magia não conseguiu ver o anjo do Senhor com uma espada na mão impedindo a passagem, mas a sua jumenta conseguiu. Ela se virou para um lado, depois se virou para o outro e finalmente se sentou para evitar o juízo sobre Balaão.
3 vezes ela se desviou do anjo e 3 vezes Balaão a espancou. E a Bíblia diz que então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela reclamou com ele. O que nós vemos aqui, lamentavelmente, é que quando Deus precisa usar um animal irracional ou coisas do tipo para comunicar-se com uma pessoa, é porque ela atingiu um nível muito baixo em sua vida. Deus então abriu os olhos espirituais de Balaão para que ele enxergasse o anjo do Senhor. E depois de ser repreendido pelo anjo pela sua crueldade, Balaão disse: "Eu pequei", e se ofereceu para voltar para casa. Mas todo o contexto indica que essa atitude de Balaão não mostrava um arrependimento sincero. Mesmo assim, o anjo do Senhor deu-lhe permissão para continuar a viagem, prevenindo de que ele deveria falar somente aquilo que Deus ordenasse. Balaão agora estava consciente de que sua viagem envolvia muito mais do que amaldiçoar uma nação e ganhar algum dinheiro. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro reclamando da demora, da urgência da ação contra Israel e da grande recompensa que estava reservada para ele. Balaão não se defendeu nem se explicou, apenas deixou claro que tudo o que podia fazer era pronunciar as palavras que Deus lhe desse. E na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal para fazer o que ele o contratou para fazer: amaldiçoar Israel e roubar a sua força espiritual para que eles pudessem ser derrotados em batalha. Havia chegado o momento. Será que Balaão seria fiel ao que Deus mandasse lhe dizer ou cederia às honras e riquezas que Balaque tinha preparado para ele? É o que nós veremos no nosso encontro de amanhã. E a 22ª palavra de bênção de Números é: nós lutamos contra um inimigo poderoso que tem um exército organizado de espíritos malignos dedicados a se opor contra nós. Por isso, devemos nos ver sempre como pessoas compradas pelo sangue de Cristo, em que habita o Espírito Santo, sempre mais que vencedores por meio de Cristo. Nossa proteção é a armadura de Deus e nossas principais armas são a palavra de Deus e a oração. E a gente se encontra amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.